Mais uma vez, Senhor, nós oramos a Ti e agora pedindo a Tua graça, a Tua iluminação para lermos a Escritura, compreendermos a Tua palavra e sermos transformados à verdade dela, conduzidos à maturidade na fé, ao conhecimento de Deus e ao regozijo em Cristo. Faz isso, Senhor, entre nós, para a Tua glória. Nós pedimos o nome de Jesus. Amém. Amém. Gênesis 49, vamos até lá, por favor. Gênesis 49. Penúltima mensagem da série José, tá bom? Penúltima mensagem. Nós vamos terminar falando a respeito da morte dele na próxima pregação. Hoje nós vamos ver José abrindo o seu testamento. Dizem que o testamento é um documento que só se abre depois que a pessoa falece. Mas nós vamos ver que Jacó vai abrir o seu testamento hoje e mostrar profeticamente o destino de todos os seus filhos. Irmãos, na última mensagem nós vimos Jacó formalizando José como seu primogênito. O patriarca sabia que iria morrer e antes de partir para a eternidade ele resolveu abrir o seu testamento. Ele recordou que Deus o fez portador daquela maravilhosa promessa: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Abraão e Isaque, essa promessa, Jacó era portador dela também. E ele tomou os dois filhos de José como seus, Manassés e Efraim. José então iria herdar uma porção dobrada na terra de Canaã por meio de seus dois filhos. E Jacó também deu a José uma terra, Siquém, de quem ele tomou por meio da guerra. Eu trouxe um mapa. Hoje eu vou utilizar um pouco mais o mapa, porque a gente vai falar da distribuição das 12 tribos na terra de Canaã. Eu acho que o mapa já deve estar pronto aí para os irmãos. E eu vou mostrar para vocês aqui a herança de José e a herança dos seus filhos. Não sei se dá para vocês verem bem aí, mas aqui no centro vocês têm Manassés. Estão vendo aí Manassés? Vocês estão vendo que Manassés ele tem uma herança maior, que vai desde esse lado de cá até o lado do rio Jordão, que é chamado de Transjordânia. Então, lembra que nós lemos semana passada, Jacó falando assim: Manassés vai ser grande, mas Efraim vai ser mais importante. Efraim, vocês estão vendo, está logo abaixo de Manassés, e ele ia ter essa posse na terra, embora uma terra pequena, mas ele seria mais importante. Inclusive as tribos do norte utilizariam o nome de Efraim para designar. Não sei se vocês veem lá no centro de Manassés, Siquém. Então essa terra, essa cidade, foi a cidade que Jacó deu de presente para José. No futuro, José vai ser enterrado nessa cidade, e muitos anos depois, essa cidade será o palco do encontro de Jesus com a mulher samaritana. Então eles vão se encontrar lá num poço que foi cavado por Jacó, e Jesus vai se apresentar lá como sendo a água viva para a mulher samaritana. Hoje nós vamos prosseguir olhando o testamento de Jacó. O testamento de Jacó é basicamente esse, que vocês têm aí nesse mapa. É a distribuição das tribos, o destino de cada uma. Nós vamos ver que José fala, ou melhor, Jacó fala um pouco do caráter de cada um dos seus filhos. Às vezes ele elogia, outras vezes ele reprova, e depois ele profetiza o futuro de cada um deles. Ele utiliza linguagem muito poética, às vezes comparando seus filhos com algum animal. Então o nosso plano aqui pela manhã é, à medida que formos olhando o destino de cada uma das tribos, ajudar vocês a localizarem no mapa e ver onde cada uma ficou postada pelo Senhor e como isso se relaciona com a própria história do povo de Deus. E eu espero que isso encoraje você
a olhar os mapinhas que tem lá no final da sua Bíblia, quando você estiver lendo, porque eles não foram lá apenas colocados lá apenas para completar as páginas necessárias, né? Tem uma razão para estar lá. É para que cada vez que você olhe um nome, você vá localizar no mapa e vai formando uma visão mais abrangente dos acontecimentos bíblicos. Quando eu era seminarista, o meu professor de geografia bíblica, ele simplesmente entregava os mapas em branco e nós tínhamos que fazer o desenho do mapa. Então ele tirava todos esses limites que tem aí. Aí nós tínhamos que fazer o desenho lá em cima do rio, do Rio Jordão, do Mar da Galileia, descendo a filetinha. Não sei se vocês veem lá em cima, o Mar da Galileia, estão vendo lá em cima? E aí o Mar da Galileia tem um riozinho que desce, que é o Rio Jordão, e atravessa e chega aqui no Mar Morto. Então nós tínhamos que fazer esse desenho, e depois fazer a separação das cidades, colocar o nomezinho das cidades. Nós ficávamos loucos, morrendo de ódio, né, do professor, por nos submeter a tão grande tortura, mas depois nós vemos como essas atividades são importantes para a nossa visão completa das Sagradas Escrituras. Nós vamos divulgar em breve na igreja uma viagem para Israel, viu? Uma viagem para Israel. Logo aí, já estamos aprontando a proposta final para apresentar para os irmãos, e nós queríamos formar uma caravana da igreja, para a gente ir lá nesses lugares, tá bom? Se chegar lá no poço em que Jesus conversou com a mulher samaritana. Então você conhecer Siquém, não apenas do mapa aqui nos nossos cultos, mas da visita em loco, tá? Então ore, vai colocando dinheiro debaixo do colchão, porque em breve a gente vai fazer a divulgação dessa viagem. Irmãos, vamos começar com o verso 1 e 2. Verso 1 e 2 é a abertura dessa sessão. E Jacó aqui abre uma janela para o futuro, uma janela escatológica. Verso 1 diz assim: Depois chamou Jacó a seus filhos e disse: Ajuntai-vos, e eu vos farei saber o que vos há de acontecer nos dias vindouros. Ajuntai-vos e ouvi, filhos de Jacó, ouvi a Israel, vosso pai. Então os irmãos estão percebendo que Jacó convoca todos os seus filhos. E a expressão-chave, irmãos, desse versículo é essa: dias vindouros. Essa expressão, dias vindouros, ela é utilizada na Bíblia para a literatura profética. É uma expressão utilizada para falar do futuro. É uma expressão utilizada dentro do contexto da escatologia, da doutrina das últimas coisas. Então Jacó vai falar sobre a presente situação de seus filhos, mas também está abrindo uma janela para mostrar o futuro de cada um deles. E o ponto alto desse futuro será o governo do Messias, do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos ver isso daqui a pouco. Para você entender bem essa passagem, tente aí utilizar a sua imaginação e meio que formar um cenário em sua mente. Nós temos aqui um homem idoso, 147 anos de idade, mal consegue se sentar na cama, tão fraco ele está, sabe que está prestes a morrer, mas espiritualmente, irmãos, ele está forte, ele está confiante, ele está enxergando com os olhos da alma, muito mais do que enxergou com os seus olhos do corpo. Ele é capaz de atravessar milênios e milênios, contemplando com seu olhar as obras futuras do Deus verdadeiro. Então, enquanto vamos lendo, vai tentando perceber esse contraste entre a condição física de Jacó e a sua condição da alma. Isso, inclusive, é um exemplo para todos aqueles que são de Deus. Nós deveríamos querer chegar no final da vida desse jeito aqui. O corpo fraco, mas o espírito profundamente forte. Essa é a situação da alma dele. Então vamos começar com Rúben, primeiro filho de Jacó, verso 3 e 4, o que ele fala a respeito desse homem e do seu futuro. Diz assim, verso 3 e 4. Rúben, tu és o meu primogênito, minha força e as primícias do meu vigor, o mais excelente em altivez e o mais excelente em poder. Impetuoso como a águia, não serás o mais excelente, porque subiste ao leito de teu pai e o profanaste, subiste à minha cama. Então, primeiro ele sinaliza os privilégios de Rúben.
Rúben era o primogênito, era forte, era poderoso. Mas ao mesmo tempo, acrescenta Jacó, ele era instável. Por isso que ele diz que ele era impetuoso como a águia. Ele era um homem instável. E Jacó acrescenta que ele pecou de uma maneira desonrosa, grosseira contra o seu pai. Ele foi ao seu leito, ele se deitou com uma das mulheres do seu pai. Nós vimos isso na história bíblica, que ele teve relações íntimas com Bila, uma das esposas de Jacó. E por causa disso, Jacó acrescenta, ele irá perder os seus privilégios. Ele não será o mais excelente, isto é, ele não terá primogenitura, ele não será o mais importante, ele não terá a bênção do primeiro filho. Vamos colocar o Rúben aqui no nosso mapa, só para vocês verem, ele está mais na parte sul, vocês estão vendo, ele está aqui, ó. Rúben, ele está do lado de cá do Mar Morto, ele está na Transjordânia. Então algumas tribos elas escolheram não atravessar o Jordão para herdar a terra prometida, mas tomarem territórios do lado de cá, do lado oriental do Jordão. Rúben foi uma dessas tribos. Ele perdeu a proeminência, ele perdeu a primogenitura, porque ele cometeu adultério contra o seu próprio pai. Versículos 5 a 7, Simeão e Levi. Vamos lá, leiam comigo. Simeão e Levi são irmãos. As suas espadas são instrumentos de violência. No seu conselho não entre minha alma. Com o seu agrupamento minha glória não se ajunte. Porque no seu furor mataram homens, e na sua vontade perversa jarretaram touros. Maldito seja o seu furor, pois era forte, e a sua ira, pois era dura. Dividi-los-ei em Jacó e os espalharei em Israel. Vejam, meus irmãos, que Simeão e Levi são mencionados juntos. Eles são colocados um ao lado do outro porque eram filhos da mesma mãe. Mas não só por causa disso, porque eles também eram cúmplices nas obras, em obras inclusive erradas, pecaminosas. Jacó os retrata aqui com homens violentos, homens que usavam a espada para o mal. E ele está aqui se lembrando de um evento especial em que esses dois irmãos mataram todos os moradores da cidade de Siquém. O príncipe daquela cidade havia desonrado Diná, irmã deles, e eles fingiram formar uma aliança com os homens daquela cidade, desde que todos se circuncidassem. E quando todos estavam de cama, se recuperando daquela cirurgia tão dolorida, eles se aproveitaram da fraqueza, entraram naquela cidade e mataram todos os homens daquela cidade e jarretaram, isto é, cortaram os tendões dos seus animais. E Jacó se lembra aqui desse episódio de violência e diz que ele jamais participaria das conspirações desses dois irmãos. Ele amaldiçoa o espírito violento deles e diz que o destino deles será o de ser espalhados entre as demais tribos. Então vamos olhar como foi que isso colocou, como é que eles ficaram no mapa da terra prometida. Observem que você tem a tribo de Judá, e a tribo de Judá, ela se estende até o sul. Aqui, só para vocês se situarem, desse lado de cá, você tem a terra dos filisteus, no limite de Judá, e abaixo você tem o Egito. E não sei se vocês percebem, Simeão está meio que distribuído dentro da tribo de Judá. Então é como se Judá fosse uma tribo muito grande, e Simeão tivesse uma pequena terra dentro da tribo de Judá. Então isso faz parte do que Jacó está dizendo, que ele iria ficar espalhado. E o outro povo que é mencionado é o povo de Levi, os que se tornariam levitas. Se você contemplar o mapa, você vai ver que os levitas não tinham terras. Isso foi estabelecido por Deus. Eles tiveram apenas 49 cidades de refúgio, mas eles não tiveram direito de ter terra, posse de terra em Canaã. Eles eram os levitas, eles eram dedicados exclusivamente ao sacerdócio. Então Jacó diz que por causa dessa violência deles, eles não teriam uma posse perene na terra de Canaã. Sigamos com o próximo filho, Judá, dos versos 8 a 12. Aqui é a parte mais extensa da fala de Jacó. Ele diz assim: Judá, teus irmãos te louvarão,
A tua mão estará sobre a cerviz de teus inimigos. Os filhos de teu pai se inclinarão a ti. Judá é leãozinho. Da presa subsiste, filho meu. Encurva-se e deita como leão, e como leoa, quem o despertará? O cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de entre os seus pés, até que venha Siló, e a ele obedecerão os povos. Ele amarrará o seu jumentinho à vide, e o filho da sua jumenta à videira mais excelente. Lavará as suas vestes no vinho e a sua capa em sangue de uvas. Os seus dentes serão cintilantes de vinho, os seus olhos serão cintilantes de vinho e os seus dentes brancos de leite. Vocês devem ter notado que, com respeito a Judá, não há nenhuma palavra de reprovação da parte de Jacó. Nós estamos vendo aqui que, embora a primogenitura pertença a José, a proeminência será de Judá. Jacó diz que ele será louvado por seus irmãos, que ele será forte, vencerá todos os seus inimigos, e que seus irmãos irão se curvar perante ele, indicando a sua autoridade, superioridade e realeza. E é interessante aqui, irmãos, que Jacó o compara a um leão que matou a presa. Isto é, Jacó é forte, ele será temido. E aqui, irmãos, nós encontramos uma referência direta ao nosso Senhor Jesus Cristo. Se você deixar marcado Gênesis e for Apocalipse capítulo 5, você vai ver que esse título aqui, que é utilizado por Jacó, essa fala de Jacó, ela é transformada em um título para o nosso Senhor Jesus Cristo, no livro de Apocalipse. Então vamos até lá. É importante vocês perceberem essa ligação da tribo de Judá com o Messias. Isso é fundamental para você ler bem a Bíblia. Então, Apocalipse, capítulo 5, versículo 5, nós lemos assim: Todavia, um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Quem é o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi? É o nosso Senhor Jesus Cristo. E esse título aqui, que é utilizado em Apocalipse, ele é extraído de Gênesis 49. Está mostrando uma relação direta em que Jacó não está falando apenas do destino do seu filho Judá e da nação que procederia dele. Está apontando para aquele que é o maior de todos, aquele diante de quem todos irão se prostrar. E aqui em Apocalipse capítulo 5, ele é retratado como o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi que venceu. Ele venceu a morte, ele venceu o pecado, ele venceu o inimigo das nossas almas, e ele é o único que tem autoridade para abrir os selos. Que selos são esses? Os selos dos julgamentos de Deus do Apocalipse. A gente não entende muito isso porque o texto é distante de nós cronologicamente, mas os livros antigos, eles eram envoltos por selos, principalmente os livros de procedência real. E somente as pessoas qualificadas, habilitadas, elas tinham o direito de quebrar o selo e desenrolar o livro que constava a fala do rei. E João está chorando, porque está lá o livro da história fechado, lacrado, e não tem ninguém que possa abrir o livro. De repente alguém diz: não se preocupe, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, ele é qualificado, ele venceu. Ele tem o direito de quebrar os selos, desdobrar o livro da história e explicar o futuro. E é isso que a gente lê aqui, a partir de Apocalipse capítulo 6. O que importa aqui para a gente nesse momento, irmãos, é que esse título que Jacó utiliza é um título messiânico. A tribo de Judá, ela seria uma espécie de modelo do Messias. Volte lá, por favor, para Gênesis 49. E eu quero dar um destaque especial para o verso 10. Veja o verso 10, irmãos, como ele é interessante. Ele fala assim: o cetro não se arredará de Judá. Vocês lembram o que é o cetro? O cetro é aquele bastão empunhado pelo monarca com as insígnias do seu reino, que indica o seu poder, a sua posição,
Então, quando ele estende o cetro, quando ele retira o cetro, isso é gesto da sua misericórdia ou do seu juízo. Então, ele está dizendo, o cetro não se apartará de Judá. Isto é, da tribo de Judá, a tribo de Judá, na verdade, será a tribo real, será a tribo de reis. E essa condição jamais será modificada. Então, ele está falando de termos gerais. Mas eu queria notar com vocês que no final do verso 10, ele fala de uma pessoa. Você pode ver assim, verso 10, ele diz assim, o cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de entre os seus pés, até que venha Siló. Agora, olha essa frase. E a ele obedecerão os povos. Aqui ele está falando de um rei. E ele está dizendo que esse rei não é apenas o rei de Israel. Não é apenas o rei das 12 tribos. É o rei de onde? É o rei de quem? É o rei de todos os povos. Então aqui nós temos uma das profecias messiânicas mais diretas a respeito de Jesus Cristo no Antigo Testamento. Ele vai ser da tribo de Judá. E ele não vai ser apenas rei de Israel. Ele vai ser rei do mundo inteiro. Então, irmãos, veja como Judá ganha destaque e proeminência a partir desse momento na história bíblica. Jacó termina falando a respeito da sua prosperidade, essas expressões de vinho e de leite, é para falar de riquezas, e também a respeito da sua grandeza. Vamos ver Judá aqui no mapa, então vocês estão vendo aí, Judá está no sul, Judá está vizinho a Benjamim, vocês estão vendo ali, Benjamim e Judá serão as únicas tribos que vão permanecer incorruptas durante toda a história de Israel, e lá, na parte de cima de Judá, na divisa com Benjamim, você tem a cidade de Jerusalém. São regiões muito importantes para o povo de Deus, e aí está a história de Judá. Vamos para o verso 13 e ver agora uma fala sobre Zebulon. Ele diz assim, Zebulon habitará na praia dos mares, servirá de porto de navios, e o seu limite se estenderá até Sidom. Então o que ele diz sobre Zebulon? Zebulon será uma tribo litorânea. Ele terá cidades portuárias, estendendo-se até a Fenícia. Sidom aí é a região da Fenícia. Agora tem algo intrigante aqui. Vamos até lá, por favor. Deixe-me ver, eu acho que tem que subir um pouquinho mais o mapa aí, para a gente achamos. Eu não sei se vocês estão vendo. Estão vendo Zebulon aqui? Tem Manassés e em cima tem Zebulon. Vocês estão vendo aí Zebulon? Pergunta, Zebulon está de frente para o mar? Está se estendendo até Tiro e Sidom? Estão vendo Tiro lá em cima? É a região fenícia. Acima de Tiro estava a cidade de Sidom, era a cidade de Jezabel. Jezabel no futuro iria morar naquela cidade, era uma cidade pagã. A pergunta é, na profecia fala que ele vai estar no mar e que os limites dele vão até Sidom. E ele não está lá. Então o que foi que aconteceu? Que tem algumas opções. A primeira é que Jacó errou. A segunda é que Deus mudou de opinião. A terceira, que alguns pregadores, até famosos, lançam mão desse expediente, é interpretar esse texto alegoricamente. Eu escutei uma explicação de um pregador muito famoso, não vou citar o nome por respeito, mas ele explicou esse texto dizendo, não, é porque as principais estradas que conduzem ao litoral passam por Zebulon, então, nesse sentido, eles estavam conectados ao mar por causa das estradas. Não convence, né? Sinceramente, não convence. Uma outra opção, que é a qual eu acredito, é que isso aqui de fato não se cumpriu, mas vai se cumprir no futuro. Nós acreditamos na restauração do povo de Israel. Então, para as pessoas que acreditam que Israel tomou o lugar da igreja, ou melhor, a igreja tomou o lugar de Israel, essas pessoas vão ter dificuldades com profecias como essa e tantas outras, mas essa é uma delas. Porque há certas promessas que Deus fez ao povo de Israel que ainda não se cumpriram. Então, para essas promessas se cumprirem, se requer um momento especial em que o Messias estará governando entre eles. E nós acreditamos que isso vai acontecer no reinado milenar.
Durante os 1000 anos em que Cristo estará governando aqui na terra. Naquela época, todas as promessas que foram feitas a Israel, que ainda aguardam seu cumprimento, como essa, elas terão finalmente o momento de serem vividas por aquele povo. Então fica aí essa observação. Issacar, verso 14 e 15. Vamos ler. Diz assim: Issacar é jumento de fortes ossos, de repouso entre os rebanhos de ovelhas. Viu que o repouso era bom e que a terra era deliciosa, baixou os ombros à carga, sujeitou-se ao trabalho servil. Então ele diz que Issacar é forte. Nos tempos do Antigo Testamento, irmãos, quando você queria dizer que uma pessoa era forte, você chamava essa pessoa de jumento. Hoje não fica tão legal, né? Você chamar alguém de jumento, né? Para dizer, né? Tem lá o pessoal na academia, você olha o jumentão aqui. Não fica muito legal, né? Falar esse tipo de coisa. Mas nos tempos do Antigo Testamento, quando você queria se referir a alguém forte, você usava a expressão jumento. Então veja o que ele está falando sobre Issacar. Ele está dizendo o seguinte, que embora seja uma tribo forte, de homens fortes, em nome da segurança e da tranquilidade, eles optariam por serem escravos. E é interessante que quando você vai lendo a história de Israel no Antigo Testamento, você vai percebendo que essa tribo, ela sofreu muito com escravidão causada por outros povos. Então está aí, ela bem no meio de Israel, logo acima de Manassés, em amarelo. Vocês podem vê-la ali. E essa tribo, embora forte, parece que eles amavam a segurança, a tranquilidade, e por isso eles não tinham tanta dificuldade assim em se oferecer como escravos para os seus inimigos. Há pessoas que são assim. Há pessoas que têm uma certa força, mas gostam da tranquilidade, são pessoas pacíficas, que não gostam muito de brigas, então são pessoas que estão sempre cedendo. Dan, versos 16 ao 18, próximo filho de Jacó, nós lemos assim: Dan julgará o seu povo como uma das tribos de Israel. Dan será serpente junto ao caminho, uma víbora junto à vereda, que morde os talões do cavalo e faz cair o seu cavaleiro por detrás. Então ele diz que Dan terá governo próprio, que será uma tribo muito forte. E ele compara Dan aqui a uma cobra pequena e traiçoeira, uma cobra pequenininha, mas muito venenosa, que é capaz de derrubar o cavalo e o seu cavaleiro. Então, no livro de Juízes, irmãos, nós lemos a história dos cidadãos de Dan, os danitas, atacando a cidade de Laís. Né? Laís tinha uma cidade no Antigo Testamento. Está lá em cima, ó. Vocês estão vendo ali? Muito obrigado. Cidade de Laís está aí. E eles atacaram essa cidade de uma forma muito traiçoeira. Tem uma outra extensão de Dan que está mais ao sul. Olhe lá, por favor, baixa aí um pouquinho o mapa. Está ali, ó. Vocês estão vendo que Dan está aqui ao sul. E ao lado de Dan, essa faixa amarela, era a terra dos filisteus. E o cidadão mais nobre da cidade de Dan foi Sansão. E a gente poderia ver em Sansão essa espécie de víbora, que pequenininho, só ele, foi capaz de devastar, fazer um estrago tremendo entre os filisteus. Talvez Jacó esteja dizendo algo nesse sentido, mas nós não podemos afirmar com toda a convicção. Vamos continuar. No verso 18 tem uma oração de Jacó. Ele parece que para a sua fala a respeito dos filhos, ele faz uma oração dizendo assim: a tua salvação espero, ó Senhor. É interessante essa oração, é quase como se fosse um clamor, né, que ele evoca no meio aqui do seu testamento, quase como que dizendo assim: Senhor, o futuro desses homens vai ser muito difícil, eu espero a tua salvação, salva esses meus filhos, Senhor, porque é só pela misericórdia, né, que eles vão cumprir a sua missão. Eu acho que essa é a oração de todo pai, né? Você vai olhando para os seus filhos, dizendo: salva esse menino, meu Deus, tem misericórdia desse menino, do jeito que esse mundo está. Como é que esse menino vai viver? Então salva, tem misericórdia. Verso 19, Gade, ele fala o seguinte: Gade, uma guerrilha o acometerá,
mas ele a acometerá por sua retaguarda. Vamos olhar o Gade aqui no mapa. Vocês estão vendo que ele está do lado de cá. Gade era uma tribo que estava do outro lado do Rio Jordão, como vocês podem ver. E era uma tribo que fazia fronteira direta com povos pagãos. Então, quando povos pagãos iriam invadir Israel, um dos locais primeiros a sofrer com a invasão era Gade. Então ele está falando que essa tribo sempre vai estar em um estado de guerra. Fronteira direta com os inimigos, sendo atacado e atacando seus inimigos. Na história de Israel, essa tribo inclusive vai presentear a nação de Israel com guerreiros muito valentes. Então eles eram valentes porque eles estavam em situação de guerra, de conflito a todo momento. Eles estavam sempre com as fronteiras abertas para os inimigos entrarem. Verso 20, nós temos Azer. Vamos ler. Ele diz assim: Azer, o seu pão será abundante e ele motivará delícias reais. Vamos olhar Gade, ou melhor, Azer, desculpe, aqui no mapa. Vocês estão vendo que ficava justamente aqui nessa faixa ligada diretamente ao mar. E essa tribo, irmãos, ela se tornou uma tribo muito rica. Essa região é uma região muito fértil em Israel e é também uma região portuária. Então, todos os itens que chegavam de comércio exterior, tudo passavam por Gade. Então, era uma cidade portuária, era uma cidade com uma forte agricultura. Eles se tornaram muito ricos, muito poderosos. E é por isso que Jacó se refere a eles dessa maneira, colocando eles como uma tribo próspera. Verso 21, Naftali, vamos até lá, leia comigo. Ele diz assim: Naftali é uma gazela solta, ele profere palavras formosas. Gazela solta, irmãos, pasmem, é um símbolo de bravura militar. Então imagina aí os irmãos que são policiais, aquele soldado super dedicado, guerreiro mesmo, dedicado. Você olhar para ele e dizer, você é uma gazela solta. Não pega bem, né, irmãos? Não pega bem. Mas isso aqui, nos tempos do Antigo Testamento, era um baita de um elogio. Era um tremendo elogio. Então, ele fala assim, que eles eram bravos militarmente, mas ao mesmo tempo, eram poetas. Ele fala que palavras belas saíam dos lábios deles. A gente pode ver um exemplo disso em Juízes capítulo 5. Lá nós temos uma mulher chamada Débora, que é valente, que é guerreira, e que ao mesmo tempo é poetisa. Ela escreve um cântico maravilhoso lá. Então ela seria um exemplo da identidade dessa nação. Então vamos ver. Naftali aí no mapa, vocês estão vendo, está ao lado de Azer, e tinha uma extensão de terra muito grande, homens guerreiros e ao mesmo tempo poetas. Finalmente, irmãos, chegamos a José, verso 22 ao verso 26, vamos olhar o que Jacó fala sobre ele. É muito bonito aqui, ele apresenta uma pequena biografia de José, leia comigo. José é um ramo frutífero junto à fonte. Seus galhos se estendem sobre o muro. Os flecheiros lhe dão amargura, atiram contra ele e o aborrecem. O seu arco, porém, permanece firme, e os seus braços são feitos ativos, pelas mãos do poderoso de Jacó, sim, pelo pastor e pela pedra de Israel, pelo Deus de seu pai, o qual o ajudará, e pelo Todo-Poderoso, o qual te abençoará, com bênçãos dos altos céus, com bênçãos das profundezas, com bênçãos dos seios e da madre. As bênçãos de teu pai excederão as bênçãos de meus pais, até o cimo dos montes eternos. Estejam elas sobre a cabeça de José, sobre o alto da cabeça, do que foi distinguido entre seus irmãos. Muito bonito, não é? Muito bonito. Perguntinha para ver se vocês estão prestando atenção aí, se esse meu exercício está sendo inútil ou não. Cadê José aí no mapa?
Exatamente. José está aí? Sim. Mas ele está através de Manassés e Efraim. Ele herdou 2 porções de terra em Canaã por causa da primogenitura. Ele herdou 2 porções de terra e exclusivamente ele ganhou a cidade de Siquém. Vocês devem ter percebido que Jacó glorifica a Deus, honra o seu filho e apresenta uma pequena biografia dele. Primeiro ele diz que José era um ramo frutífero. Isso aqui lembra o Salmo 1, verso 3. Ele será como árvore plantada junto a ribeiros de águas. Então ele está falando que os recursos por meio dos quais José superou tantas provações não estavam nele. Ele tinha uma fonte de onde ele estava bebendo, de onde ele estava extraindo força para cada uma das provações que ele enfrentou. Deus era a origem da força de José. E foi por isso que ele venceu, foi por isso que ele foi além dos limites, foi por isso que ele frutificou mesmo nos anos que estava numa masmorra, porque Deus era a sua fonte. Jacó também relembra que José foi brutalmente atacado. Ele chama aqui ele chama os inimigos de José de flecheiros. José foi atacado com flechas. Nós vimos isso na história dele. Os seus irmãos o atacaram com as flechas da inveja e do ressentimento. A mulher de Potifar tentou atacá-lo com as flechas da promiscuidade, mas não conseguiu. No entanto, conseguiu acertá-lo com as flechas da calúnia. José foi muito atacado. No entanto, acrescenta Jacó, José persevera, apesar dos flecheiros. Ele permanece forte. O seu arco, acrescenta Jacó, é firme. Isso, irmãos, são imagens para dizer que ele não desistiu. E a razão dele não existir está no verso 24 e 25. Ele fala do poderoso de Jacó, o pastor, a pedra de Israel, o Deus de teu pai, o todo-poderoso. Ele usa 5 nomes diferentes para descrever Deus, para sinalizar que a razão pela qual Jacó permaneceu forte, a razão pela qual ele frutificou, a razão pela qual ele permaneceu firme, glorificou a Deus, apesar de todas as tribulações, é porque o Senhor estava com José. Vocês lembram que esse era um refrão que o acompanhou? O Senhor estava com José, e por isso veio a ser um homem próspero. O mesmo Deus que esteve com Jacó, que esteve com José, melhor dizendo, profetiza Jacó, irá abençoá-lo permanentemente. E aqui Jacó fala das bênçãos do passado, as bênçãos dos seus pais. Ele diz que José vai herdar bênçãos superiores a que ele recebeu e seus pais também. Ele fala de bênçãos do presente, que vem na forma de chuvas, de rios. Ele usa chuvas dos céus, da terra. Todas essas, irmãos, são imagens de prosperidade. José vai ser grandemente abençoado. E ele fala de bênçãos do futuro. Ele fala aqui dos montes eternos. Então, as bênçãos de José não vão se estender apenas para a sua vida presente e para a dos seus filhos. Essas bênçãos divinas, elas vão se desdobrar para a eternidade. Como esse homem, meus irmãos, é abençoado. Ele foi feito distinto entre os seus irmãos, diz aqui o velho Jacó. Verso 27, Benjamim, ele diz assim: Benjamim é lobo que despedaça, pela manhã devora a presa, e à tarde reparte o despojo. Então ele usa a imagem do lobo para se referir a Benjamim, para mostrar a ideia de alguém que é caçador, aquele caçador específico. Ao longo da história de Israel, nós vamos ver que os benjamitas, eles foram conhecidos por serem grandes guerreiros. Tem até uma história no final do livro de Juízes, que mostram que os benjamitas sozinhos venceram todas as tribos de Israel, que eles tinham homens que sabiam atirar pedras com funda, e eles eram tão precisos que eles acertavam um fio de cabelo. Eram grandes guerreiros. Os 2 Saús da Bíblia procedem dessa tribo. Saul, rei de Israel, e Saul de Tarso,
que mais tarde seria chamado de Paulo de Tarso. Todos eles pertencem a essa tribo. Tribo de Benjamim é uma das tribos também que não foi corrompida com casamentos interraciais, como ocorreu com as outras. Lembra de Paulo falando em Filipenses capítulo 3, eu sou da tribo de Israel, da tribo de Benjamim. E ele coloca o nome de Benjamim para falar que ele fazia parte da chamada raça pura de Israel, dos que não foram contaminados. Verso 28. Fecha aspas para Jacó, e agora fala Moisés. Olha o que Moisés fala, verso 28. São estas as 12 tribos de Israel, e isto é o que lhes falou seu pai quando os abençoou. A cada um deles abençoou segundo a bênção que lhe cabia. Então Moisés está falando, essas são as tribos. São os 2 filhos de Israel, os 12 filhos de Israel que darão origem às 12 tribos. E ele acrescenta que cada um deles recebeu a devida bênção. Cada um deles recebeu a bênção conforme foi estabelecida por Deus. Eles são, meus irmãos, um único povo, mas são tribos. Eles possuem as suas particularidades. Uns mais rurais, outros mais comerciantes, outros mais guerreiros, alguns mais pacíficos, que aceitam ser subjugados. E eles têm até sotaques diferentes. Você que lembra lá do livro de Juízes, vai se lembrar daquela história em que uns sabiam falar cibolete e os outros sabiam falar chibolete. Então, havia diferença até mesmo de sotaques. Eram 12 tribos, mas um Israel. Então, nós vemos no povo de Deus unidade e diversidade ao mesmo tempo. E continua sendo assim, irmãos. Nós somos diferentes, mas nós somos um povo. Tem os torcedores do Bahia, tem os torcedores do Vitória, né? Todos sofredores em comum, mas torcem para os times diferentes. Tem formação diferentes, aqueles que têm uma ênfase acadêmica, aqueles que têm a sabedoria da vida. Tem aquelas... Todos são diferentes, mas ao mesmo tempo são um único povo. O povo de Deus. E a beleza, irmãos, da glória de Cristo no meio do seu povo é justamente essa. É que no meio de diversidades, de formações, de pensamentos, de criação, nós temos um único povo, o povo do Senhor. Essa é a beleza da glória de Cristo entre nós. Ele é a pessoa que nos une no final das contas. Verso 29 a 33, a morte de Jacó. Ele fechou o seu testamento e depois morreu. Verso 29. Depois lhes ordenou dizendo: eu me reúno ao meu povo, sepultai-me com meus pais, na caverna que está no campo de Efron o Eteu, na caverna que está no centro de Macpela, fronteiro de Amanre, na terra de Canaã, a qual Abraão comprou de Efron, com aquele campo em posse de sepultura. Ali sepultaram Abraão e Sara, sua mulher, ali sepultaram Isaque e Rebeca, sua mulher, e ali sepultei Lia. O campo e a caverna que nele está, comprado aos filhos de Et. Tendo Jacó acabado de dar determinações a seus filhos, recolheu os pés na cama, expirou e foi reunido ao seu povo. Eu não sei vocês, irmãos, mas eu acho uma morte incrível. Incrível. Triste como toda morte o é, mas gloriosa ao mesmo tempo. Então ele explica a história da salvação, ele fala sobre os seus filhos, ele fala sobre o reinado do futuro do Messias. Depois ele diz onde gostaria de ser enterrado. Ele quer ser enterrado naquele jazigo que foi comprado por Abraão, eu mencionei isso semana passada. Ele sabia que estava prestes a ser reunido ao seu povo. Essa expressão é muito importante. Alguns teólogos acreditam que a frase ser reunido ao seu povo se refere à sepultura, que ele queria simplesmente ser enterrado no mesmo local em que seus ancestrais o foram. Os teólogos que dizem isso, eles afirmam que os judeus não tinham a ideia de uma ressurreição amplamente desenvolvida. Isso só teria vindo com o progresso da revelação. Pessoalmente, eu não concordo com essa ideia por causa do verso 33. O texto diz:
tendo Jacó acabado de dar determinações a seus filhos, recolheu os pés na cama e expirou, e foi reunido ao seu povo. Então, a reunião de Jacó com o seu povo não ocorreu quando ele foi sepultado. Ocorreu na hora em que ele morreu. Sepultado, nós vamos ver depois, vai acontecer muitos dias depois. Ele vai ser levado para a terra de Canaã, vai ter um cortejo. Então, só depois ele vai ser colocado na sepultura dos seus pais. Mas aqui fica muito claro que ele estava falando da sua ressurreição. Então, esse homem, irmãos, ele abriu as cortinas da história, falou profeticamente do futuro, aos 147 anos de idade. Depois de falar, ele sentado na sua cama, muito fraco fisicamente, ele se deita, recolhe os seus pés, fecha os seus olhos para esse mundo e abre os seus olhos espirituais nas mansões celestiais, na glória de Deus, ao lado de Abraão, Isaque e Jacó. E ele morre na expectativa de que quando o dia da ressurreição chegar, ele vai ser despertado na terra prometida, e não em uma pirâmide lá no meio do Egito. Por isso ele pediu para ser colocado lá na sepultura dos seus pais. É muito bonita, irmãos, essa história que nós estamos já caminhando no final de Gênesis, é a preparação para o livro de Êxodo, e vocês podem ver que todo o destino do povo de Deus foi traçado. Estou caminhando para o final, quero trazer algumas conclusões, depois nós vamos orar. Em primeiro lugar, irmãos, quero lhes lembrar que os primeiros leitores do capítulo 49 de Gênesis foram aqueles hebreus que estavam diante da terra prometida. Eles estavam do lado de cá do Rio Jordão, conforme nós vimos nos mapas, e eles estavam esperando apenas a autorização de Josué para que eles atravessassem o rio e iniciassem a conquista da terra de Canaã. Eles foram os primeiros leitores dessa história. Eu falei para vocês que essa geração é a segunda geração do Êxodo. A primeira geração saiu do Egito, no entanto, por causa dos pecados, eles morreram no meio do deserto, e surgiu uma nova geração. Essa geração é que iria atravessar a terra e herdar essas possessões que nós acabamos de ler aqui. E esses homens, eles precisavam ter certeza de que a conquista da terra de Canaã era certa. A terra de Canaã não era uma terra vazia, ela era habitada por 7 nações muito poderosas, e eles estavam lendo, ouvindo essa história, para aprenderem qual seria o local deles na terra prometida, e ao aprender, irmãos, onde eles ficariam situados, embutido está a promessa de que a conquista é certa. A conquista é certa, porque Deus prometeu. Deus vai cumprir o que disse. Deus já havia falado. Eles deveriam estar diante da terra prometida com esse pensamento. Deus já falou através do nosso ancestral Jacó, qual vai ser a terra que eu vou herdar. Qual vai ser o local em que os meus filhos vão crescer. E eles deveriam ter essa certeza. A posse da terra é certa, porque o Senhor prometeu. O nosso Deus, Deus verdadeiro, todo-poderoso de Jacó, ele jamais falha em nenhuma das suas promessas. Essa é a mensagem que eles deveriam receber. Eles também deveriam compreender o local da tribo de Judá. Eles deveriam aprender que a tribo de Judá tinha proeminência. Eles deveriam estreitar o coração deles da promessa de que viria um homem de Judá. Um dos reis de Judá seria o rei dos reis, o Senhor dos senhores. E que não iria governar apenas a nação de Israel, mas o mundo inteiro. Então essa mensagem serviria também para eles isso, nesse sentido, deles perceberem a tribo de Judá, olharem para a tribo de Judá com um modo diferente e esquentar o coração deles quanto à promessa futura de Deus de que o Messias viria de lá. E para nós, irmãos, o que fica aqui? Quais são as lições? Primeiro eu quero trazer uma lição da vida de Jacó. Enquanto eu estava lendo esse texto essa semana, eu me lembrei de um professor muito querido no seminário, o pastor Jaime, que foi o professor mais marcante para mim. Ele uma vez me disse assim, ele falou assim: Perim, no que diz respeito ao ministério, não basta começar bem, é preciso terminar bem. Jacó terminou bem, irmãos.
Quem acompanhou a história dele sabe que ele teve muitos momentos sombrios na sua história. Tem aquelas questões envolvendo seu irmão, problema com os pais, com seus filhos, povos vizinhos, problemas com as suas esposas, problemas com o seu sogro. Mas ele terminou bem. Ele se reencontrou no seu relacionamento com Deus e ele morreu como um herói na fé. Então eu espero que isso aqui sirva como uma palavra de motivação para você que está fraco na fé, para você que está cheio de conflitos, para você que está vivendo uma vida inconsistente à salvação que Cristo lhe deu, a você que está sendo cercado, constantemente derrotado pelo seu próprio pecado. Essa história foi escrita para você, para mostrar que você precisa consertar o seu relacionamento com Deus. Você precisa consertar a sua comunhão com Deus hoje, para você terminar bem. E o Deus poderoso de Jacó, Ele está entre nós hoje. E Ele tem o mesmo poder restaurador que esse homem experimentou. Então Ele perdoa os pecados, Ele renova, Ele reintegra você nos caminhos do Senhor e abençoa cada uma das suas movimentações nesse mundo que vivemos. Então hoje, se curve diante desse Deus. Peça a graça dEle. Senhor, eu também sou uma pessoa errada, eu também estou cheio de coisa, cheio de inconsistência no meu coração. Perdoa os meus pecados. Tem misericórdia de mim, do mesmo jeito que o Senhor abençoou a vida desse homem, o transformou completamente, eu também quero chegar no final da vida que nem ele. Eu quero chegar cheio de fé, de vitalidade espiritual, eu quero ser um canal de bênçãos para todas aquelas pessoas que estão ao meu redor. Então conserte o seu relacionamento com Deus hoje, para você poder terminar bem, para você honrar a Deus na vida e na morte. Essa é a primeira lição. A segunda lição, irmãos, é que a vida cristã é uma mistura de bênçãos, mas muita luta. Nós vimos aqui na pequena biografia de José, flechas. José é um homem abençoado, mas é um homem que vive sendo espetado por flechas a todo momento. Isso, irmãos, não é só sobre a vida de José, isso também é a respeito da nossa própria vida. O apóstolo Paulo vai dizer em Efésios capítulo 6, a respeito dos dardos inflamados do maligno, são as flechas acesas que o inimigo atira em nossa direção para nos destruir. Há muitas flechas, há conflitos internos, pessoas, circunstâncias, mas ao mesmo tempo, irmãos, há tantas bênçãos. Bênçãos espirituais, bênçãos temporais, bênçãos eternas. A vida cristã é assim. Se você, hoje pela manhã, está sendo alvo de flecheiros, lembre-se disso. O poderoso de Jacó fortalece o seu arco. O poderoso de Jacó pega os seus braços esmorecidos e faz com que eles fiquem firmes para a guerra espiritual que você está envolvido. Lembre-se disso. Agora, se você é uma pessoa que está abençoada, se você está vivendo um momento de tranquilidade, lembre-se, a qualquer momento, flechas inimigas podem lhe atingir. Flechas inimigas podem tirar você da tranquilidade. A história de José mostra isso de uma forma muito clara, que mudanças repentinas podem acontecer. Você pode sair da posição de proeminência e de repente se ver no cárcere. Isso pode acontecer. Agora, no final das contas, o que importa? O que importa, irmãos, no final de tudo, é de onde vêm os nossos recursos. Isso vale tanto para você que está sendo abençoado, ou para você que está sendo acuado por uma chuva de flechas. De onde vêm os seus recursos? De onde vêm os seus recursos para permanecer em paz na prosperidade? De onde vêm os seus recursos para permanecer fiel na adversidade? Nós vimos aqui que no caso de José, fosse na alta nobreza egípcia, ou esquecido dentro de uma masmorra, os seus recursos sempre vinham da mesma fonte, Deus. E isso, irmãos, é a única coisa que importa na nossa vida. Nós temos que tomar Deus como nosso recurso.
Nós temos que tomar Deus como recurso nos tempos de bênção, de bonança, para que a gente permaneça fiel, íntegro, santo, sem se impressionar com as riquezas do mundo, sem ser atraído pela avareza, pela idolatria. Mas nós também precisamos de Deus como recurso para os dias de aflição, para os dias em que nós temos que suportar a dor, para os dias em que os nossos braços estão esmorecidos. Então, independente das circunstâncias da sua vida, tome Deus como seu recurso e você vai frutificar. Você será como árvore plantada junto a ribeiros de águas. Amém, meus irmãos? Que Deus nos abençoe, que a graça dele nos revista e que ele seja a fonte, o recurso da nossa vida para vivermos para a glória dele nesse mundo. Vamos orar ao Senhor nesse momento. Nós te bendizemos, Pai, pela tua palavra. Nós agradecemos muito ao Senhor por meditar nesse texto tão fabuloso. Muito obrigado, Senhor, pelos recursos que o Senhor nos dá, de podermos ler a tua palavra no nosso idioma, de termos mapas, pesquisas arqueológicas que enriquecem tanto o conhecimento bíblico. Nós te rendemos graças por esses homens e mulheres que têm dedicado a vida a estudar com profundidade esses textos e nos ajudar a compreendê-los da melhor forma possível. Mas nós te louvamos especialmente pelo Espírito Santo, porque é Ele que dá sentido eterno a tudo que nós acabamos de ler. É Ele que faz com que a verdade de Deus cative o nosso coração. É Ele que nos faz nos engrandecer na pessoa da raiz de Davi, do leão da tribo de Judá. Nós te agradecemos, Senhor, por Jesus Cristo, que veio a esse mundo e venceu. E é o único que tem toda a autoridade nos céus e na terra. É a Ele, Senhor, que nós aguardamos. É Ele que nós queremos. Nós desejamos vê-lo finalmente assentado no trono da sua glória, governando todos os povos desse mundo. E nós oramos, Pai, para que enquanto esse dia não chegue, o Senhor fortaleça as nossas mãos. O Senhor faça com que nós bebamos do recurso espiritual diariamente, que é o próprio Deus. Que seja o Senhor a fonte da nossa existência, que nos sustente nos tempos de adversidade e organize os nossos pensamentos nos tempos de prosperidade. Nós pedimos isso no nome do Senhor Jesus. Amém.